ok? As configurações necessárias, né? São importantes realizar as configurações. A que eu utilizei aqui foi utilizar um novo sistema de coordenadas do usuário, usando aquele comando tools, new CS, que você já conhece, origin. Então eu já zerei aqui a minha escala para começar a trabalhar esse documento. O documento está utilizando o AutoCAD clássico, tá? Ok? E eu vou agora complementar a configuração ativando as linhas de grid, ok? Então esse documento está pronto, é um documento métrico, isso também é importante, quando você for criar um documento, lembrar de criar um documento métrico, um padrão métrico, isso também é importante para a conclusão do exercício, tá? Então vamos usar o comando line, este comando aqui, e esse comando line ele precisa de coordenadas para começar. As coordenadas que eu vou introduzir são as coordenadas que vão se referir a este ponto aqui, ó. A escala 00, tá? A minha escala 00 no UCS, ok? Então esse ponto aqui que eu zerei, 00 está vendo agora na barra de status, vai ser utilizado para começar, é o ponto inicial da escala, tá? Então 0, vou apertar a tecla Tab, 0 e vou apertar Enter. Veja para onde ele se movimentou, certo? Agora eu vou dar uma nova referência. Eu vou dizer que ele vai continuar no ponto 0, x, mas ele vai se movimentar para a coordenada 0,130. Então ele vai tomar uma outra direção para formar o desenho. Então inicialmente ele está no ponto 00. Então eu vou apertar, digitar 0,130. Ok? Enter. Veja para onde ele veio. Ele formou essa linha aqui, ó, partindo do ponto 00 para o ponto 130. Tá? 0,130. Bom, eu vou dar aqui um comprimento de 160 unidades para essa reta. Então eu vou posicionar aqui para onde eu quero ir, porque essa coordenada aqui é uma coordenada relativa ao ponto que eu estou. Tá? Uma coordenada relativa ao ponto que eu estou. Certo? Então eu vou posicionar o mouse na direção, tá? Ok? Digitar o valor 160 unidades, apertar Enter. Eu vou para cá, ó. Ok? Agora eu vou direcionar o mouse para baixo. Vou dar o valor 130 para coincidir com o comprimento daquela primeira reta, tá? Foi criada. Então, 130, Enter. Ok? E agora 160 eu vou fechar a reta, tá? 160, Enter. Vou dar um Enter para finalizar, ok? E aí eu fechei o perímetro utilizando as lines e utilizando comandos de precisão. Está aqui o meu perímetro fechado, ok? Está aí o meu perímetro fechado, certo? Então, quando você utilizar as lines, você vai lembrar da questão das coordenadas, tá? É claro que você pode também fazer os seus desenhos, tá? Apenas se guiando pela informação que você vê na tela, tá? Principalmente aqui no input, ok? Que é justamente esse comando que você percebe aqui na tela pedindo as coordenadas, né? Ele guiando e pedindo as coordenadas, é chamado Dynamic Input. Quando você quiser retirar um desenho, você seleciona esse desenho, certo? Com o mouse e aperta a tecla Delete para apagar aquele elemento da tela, aquela entidade da tela. É importante perceber o seguinte: quando você possui um elemento na tela e você quer acrescentar nesse elemento outros elementos, você precisa lembrar que esse comando ou snap ele precisa estar desativado. Por quê? Porque quando você quer criar desenhos utilizando outros como referência, se você tiver o comando ou snap ligado, tá,
ele vai obrigar você a formar o desenho baseado no outro. Veja que ele está me obrigando aqui, ó. Tá certo? Eu não consigo criar, ó, eu não consigo determinar aqui, senão baseado no que já estava, seguindo os pontos iniciais, os vértices do outro, tá certo? Então, quando você quiser criar desenhos livres, objetos livres que possam ser acoplados em determinado ponto do outro, você precisa desligar esse comando. Tá? Quando você desliga, você fica livre para criar o objeto em outros pontos, sem precisar considerar o vértice, né, do anterior. Tá certo? Então você pode criar objetos em outros pontos sem precisar se preocupar com a geometria anterior. Ok? Então, pratiquem esse exercício. Esse é o exercício número 3, tá? Vocês pratiquem ele e verifiquem isso na prática, ok?